Então tá bom. Bom, gente, boa tarde. O meu tema é o Memorial 11/1, que é um memorial sobre a tragédia de Nova Friburgo de 2011. Bom, eu cortei algumas partes para deixar a contextualização mais dinâmica e focar no projeto, já que é uma pré-banca focada mais no projeto e o tempo é mais curto. Bom, aqui eu mostro a hipossometria, que é basicamente mostrando a geomorfologia da cidade e como a cidade se desenvolve a partir de vales, sendo seu principal eixo esse saindo de Muri e indo até Rio Grandina. Bom, como a cidade se desenvolve em vales, o processo histórico da cidade ele já é marcado por muitas cheias, muitas enchentes, como essa de 1938, e não foi a primeira, e não foi a última, e nunca vai ser. Então é uma coisa que pertence à cidade. Bom, então nós vamos a mais marcante, que foi a mais forte, que foi a 11 de janeiro de 2011, que foi uma tragédia marcada não só pelas cheias, mas também pelo deslizamento de rochas e de terra das encostas. Então, e como a cidade, esse espraiamento urbano fez com que a cidade crescesse também verticalmente nessas encostas, foi uma coisa que dizimou uma boa parte da população friburguense, das edificações, e foi muito destrutiva. As imagens eu preferi deixar em preto e branco, porque algumas imagens são muito fortes, e eu acho que assim ameniza um pouco. Mas mostra um pouco do poder destrutivo que foi tanto da água, tanto do deslizamento como um geral, né? Bom, alguns dados sobre a catástrofe. Foi a segunda maior tragédia natural do país. 345 desaparecidos, 918 mortos. Esses dados eles são da catástrofe da região serrana. Então, poucos foram decupados. O de mortos foi de 428 só em Nova Friburgo. 13 mil desabrigados, 22 mil desalojados e mais de 35 mil atingidos. Bom, algumas inquietações sobre os dados. Morrer é um ato jurídico. Então, para ser considerado um morto, alguém tem que dar entrada no seu óbito. Alguém tem que reconhecer esse corpo. E quando não há corpo, quando não há entrada nesse processo, o seu número é uma abstração. Você não entra em nenhuma estatística. Bom, com isso, através de uma rede de associações, em Teresópolis foram contabilizados 5 mil mortos. Uma relação interessante, que foi uma discrepância, que foi o número de relógios de luz desativados por CPF que não foram reativados, que já é muito superior ao número de mortos divulgados. Bom, as minhas referências, muito me levou, no processo de estudo, muito foi levado a experiências traumáticas. E, bom, a experiência mais traumática que nós, como humanidade, presenciamos foram as guerras. Principalmente a Segunda Guerra, que foi mais documentada por ser algo mais recente. Então, as minhas referências são muito levadas a isso, a como tratar esses traumas. Bom, o Diário de Anne Frank foi um deles, o Museu Judaico, do Daniel Libeskind, o Peso do Vazio, do Miguel Ortega, e o principal deles, o Monumento aos Pracinhas, do Marcos Conder, que fica no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, que para mim é o limiar perfeito entre a homenagem e a reverência. A homenagem e a paz. A reverência e o descanso. Então, para mim, o Conder fez isso de maneira perfeita e é nele que eu me referencio. Opa. Bom, então, levando um pouco sobre o objetivo e objeto, eu como friburguense e como futuro arquiteto, tendo o TCC como uma ferramenta, eu me nego à morte da memória do ocorrido. Então, eu utilizo esse TCC como uma ferramenta disso, essa edificação como uma ferramenta a negar-se à morte da memória. Aqui, então, levando também uma reverência aos mortos, obviamente, é um memorial, né? Reativar e afetar a memória através das sensações. Eu entendo que para ter uma noção do que é a memória, para manter essa memória viva, é necessário a empatia. O entendimento através das sensações, para mim, é uma boa questão a ser levada em consideração. E, bom, estamos em 2020, a tragédia foi em 2011, afetar as novas gerações se faz necessário, para 9 anos passados da tragédia. E quanto mais anos se passam, e menos se é lembrado, essa memória ela se esvai, ela não vai se perpetuar pelas próximas gerações. E, bom, nunca foi tão atual falar sobre singularizar os números. Quando a gente vê 50 mil mortos do coronavírus, a gente não tem ideia do que são 50 mil vidas. E, bom, quando a gente fala 428 mortos em Nova Friburgo, a gente também não tem noção do que são 428 vidas que foram sufocadas.
Então esse contexto geral é uma dor mal resolvida na cidade e nos moradores. Então, para mim, essa edificação ela vem como uma ferramenta para resolver e para dar um alento a essa dor. É uma coisa dolorosa, não só para mim como friburguense, mas para qualquer pessoa que toque nesse assunto. Mas ele é mais que necessário. Bom, agora partindo um pouco mais para a área projetual, eu trago o terreno. Ele é ao lado da Praça do Suspiro, que é uma praça muito marcante para a cidade, porque ela localiza o principal marco turístico da cidade, que é o teleférico. Quem vem em Friburgo já logo lembra do teleférico, é uma parada obrigatória, né? E, bom, ela abriga atividades multietárias. Desde a infância até a terceira idade, você passa pela Praça do Suspiro invariavelmente. É uma coisa que está no friburguense. E, bom, para mim, essa cidade ela representa a resiliência, que como na imagem abaixo dá para ver como ela ficou em 2011 e como ela está hoje. Então, para mim, ela é um símbolo da resiliência da cidade. Bom, o meu terreno, que se localiza ao lado, ele é um terreno completamente inexpressivo em relação à cidade, porque ele sempre teve um uso residencial, um terreno marcado por uma residência unifamiliar. E em 2011 essa residência foi destruída na tragédia e nunca mais teve nenhum uso. Até hoje não teve nenhum uso. Então é um terreno que foi esquecido, ele é inexpressivo, você passa e não lembra dele. Ele tem 2.200 metros quadrados, é um terreno bem grande, e no final do ano passado ele foi adquirido pela prefeitura por 5,18 milhões de reais, com uma proposta de aumento da Praça do Suspiro, mas até hoje não foi divulgado nenhum projeto, nenhuma proposição efetiva realmente. Bom, então aqui eu trago um mapa de usos do entorno imediato, onde aqui em vermelho se localiza o terreno, e aqui com uma grande área se localiza a Praça do Suspiro, a Praça dos Trovadores aqui ao lado, o tiro de guerra, um restaurante e uns bares que são muito famosos aqui na cidade, e aqui mais acima equipamentos culturais, o centro cultural, o teatro, desculpa, e ao lado uma igreja, e entre a igreja e o teatro se localiza a Praça das Colônias, que é um monumento para reverenciar aos colonizadores da cidade, que foram muitos, mas desde 2011 ele está desativado. Bom, eu entendo a minha edificação como uma necessidade de contar uma história, então com início, meio e fim. Então, para mim, ela se inicia na contextualização, na edificação, que é uma área de museologia, é uma área com rodas de conversa, com áreas com painéis interativos para entender, para se contextualizar sobre o que realmente foi esse ocorrido. A parte sensorial, que eu me reservo no meio, que é aonde dá essa empatia, esse entendimento, essa ligação afetiva com o ocorrido. E, por fim, finaliza nas consequências, que é o memorial, que é na parte onde se prestam as homenagens aos mortos, e para mim, como isso é um equipamento extremamente importante, ele não necessariamente está acessado somente pela edificação, mas também pela praça, que eu chamo de Praça da Memória, que circunda a edificação, sendo uma coisa pública e não apenas privado à edificação. Bom, para a sala sensorial, eu me referencio principalmente na Lídia Pape, que é uma artista plástica friburguense, tendo a Teia como a sua principal obra, que são jogos de luzes com fios que fazem essas luzes como se fossem lâminas, como se fossem canhões de luz. O Memorial às Vítimas da Violência, no México, e o Memorial Brumadinho, que recentemente foi aprovado para ser construído, né, pelo Gustavo Pena. E fazendo um mix disso tudo, eu trago o conceito de luz e sombra, um conceito que é como se fosse um jogo do barro te carregando. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de tomar um caldo na praia, mas é uma coisa que você fica meio perdido, você não sabe. Hora você sabe o que está acontecendo, hora você não sabe, hora você está com o olho fechado. É uma coisa que você fica desnorteado. Então eu quero trazer esse jogo de luz e sombra à sala sensorial, me remetendo ao barro, ao movimento do barro que foi na tragédia. Bom, a parte do memorial, eu me referencio aos cemitérios indoor, que são cemitérios com placas memoriais
onde você tem um local para prestar sua homenagem, um local com uma unidade, com uma singularidade com o seu nome, quando você nasceu e quando foi o falecimento, e um local para prestar suas homenagens. Novamente é o Marcos Konder, que é onde ele traça o limiar entre a reverência e a esperança. Ele traz esse local de homenagem e paz, e descanso. Bom, aqui eu trago um processo formal e uma setorização mais perspectivada, que mostra o acesso pelo circuito da memória. Estou acabando já, juro. Pelo acesso pelo circuito da memória, que dá na sala sensorial, e da sala sensorial você acessa um memorial que é no subsolo, como dá para ver aqui na última forma que eu trouxe a coisa para baixo. Eu trago aqui um corte que consegue mostrar melhor isso. Então você acessa o circuito da memória, do circuito da memória você vai para a sala sensorial. Sobre essa sala é importante falar que eu botei as placas em diagonal para o norte e para o sul. As placas que se inclinam para o norte, elas são placas com mensagens com boas lembranças dos que foram, dos que morreram, com boas lembranças singulares, com nominais de cada um que sofreu de alguma forma. E as placas, sendo elas levadas à luz, né? E as placas levadas ao sul, que serão placas com memórias da tragédia em si, do dia em si. São coisas ruins, são coisas de que você perdeu, de como afetou a sua vida. Então esse jogo de luz e sombra se traz também na sala sensorial com as lembranças. E essa iluminação vem com furos zenitais, né? E essa rampa te leva ao memorial, que estão presentes as placas memoriais, nominais, com os nomes, com as homenagens. E aqui eu mostro essa cascata que se faz pelo espelho d'água, na parte de cima. Essa cascata e essa entrada grande de iluminação natural, com essa grande árvore central, traçando esse limiar entre a paz e a reverência, entre o descanso e a homenagem. Então, obrigado. Parabéns, cara. Parabéns. Parabéns. Cara, o que dizer do seu trabalho? Eu acho que... Cara, esse é trabalho para virar trabalho de concurso, Matheus. Sinceramente, eu acho que você consegue fazer duas coisas muito interessantes, né? Que é a racionalidade com que você lida com o seu tema e a sensibilidade que você tem ao cuidar e tratar ele, né? O carinho que você tem ao lidar com o tema do seu memorial. Acho muito interessante. Volta uma, por favor. Acho muito interessante todo esse jogo. Eu acho que você tem uma coisa legal, Matheus, que a gente dá um indicativo para você, você absorve isso e avança. Você agrega até mais do que a gente intencionava te dar, né? Às vezes de orientação, de diretriz, etc, etc. Né? Eu acho que você faz isso com muita habilidade. Né? Enfim, as suas referências elas não vêm à toa. Né? Isso é muito importante. Como você usa as suas referências, traz elas como elemento de reflexão crítica e agrega no teu trabalho. Isso é muito, muito, muito bacana. Isso é muito bacana. Isso realmente faz com que o seu trabalho tenha uma grandeza, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista propositivo, muito interessante. Sabe? A gente se emociona várias vezes que você já apresentou o seu trabalho em outros momentos, você se emociona, a turma toda se emociona, a gente fica não só pelo fato, né, pelo fato em si, mas pela energia que você passa de envolvimento e de carinho com o tema, de carinho ao lidar com a questão que você está tratando na sua arquitetura. Eu não sabia que a Lígia Pape era friburguense, eu conheci uma figuraça
Tem pouca representatividade na cidade com obras. É mesmo engraçado, né? É uma artista plástica importante. Engraçado, eu não sabia que a Elisa era de Friburgo, não. Acho muito legal. Volta naquelas referências, aquilo está fantástico. Aquilo você pegou um gancho aí, né? Aí. Aí. Né? Você pegou uns ganchos aí, cara, maravilha. Né? Esse jorro de luz, né? O resultado disso, o efeito disso é muito impressionante. Né? Te cobra, né? te induz enfim, uma atitude, né? De percepção, de reflexão muito, muito, muito forte. Acho que dá uma avançada. Aqui também, novamente, né? Essa ideia do cemitério indoor que você traz o Monumento às Pracinhas, alguns memoriais, né, que fazem isso. Isso é muito interessante, né? Você ter um espaço que você possa reverenciar as pessoas, reconhecer aquelas pessoas, sem necessariamente existir a materialidade do corpo presente, etc, etc. Né? Como seria mais comum, poderia ser mais comum, etc, etc. Mas a emoção, né, a memória, o carinho, a reverência continua, talvez até mais forte. Avança mais um passo. Avança. Aí quando você fala dessa tomada, né, zenital, eu não sei quem dos professores hoje, eu acho que Letícia, né? Letícia está dando conforto para vocês? Isso, tá, né? Eu faria um estudo de gráfico de insolação bem detalhado, né? Porque isso não é fácil fazer, no sentido de você aproveitar não só a orientação, mas o período do ano, solstício de inverno, solstício de verão, porque esse jorro de luz, de penetração, tem hora e tem dia, né? Razoavelmente previsíveis. Então, é interessante que você possa brincar com isso, usufruir desse controle para dar o resultado de luminosidade que você quer trazer, né? Para dar esse efeito desse jogo de luzes, de emissão de luz interna que você pretende fazer. Tem uma ex-aluna minha, uma menina muito querida, a gente poderia talvez também, Matheus, fazer uma consulta com ela, porque ela trabalha com iluminação os ambientes arquitetônicos, só que ela trabalha com técnicas que você capta a iluminação exterior, iluminação natural, e joga por sistemas de espelho, reflexão, etc., para dentro dos ambientes. Então ela tem um estudo disso, meu Deus, ela deve ter já uns 15 anos, talvez, de formada. Hoje em dia ela trabalha em Dubai, é uma arquiteta que trabalha em Dubai, né, com isso, com essa questão de iluminação. Então ela domina muito esse tema. Pode ser também que ela traga para você algumas trucagens, alguns recursos que você possa aprimorar, né? Que a ideia central dela é um pouco isso, quer dizer, você, mesmo com ambientes hermeticamente fechados, isolados, você consegue trazer o nível de iluminamento que você deseja, localizado como você deseja, para dentro dos ambientes. Né? Isso já tem alguns anos que eu vi, ela deve estar hoje com recursos, com técnicas até muito mais sofisticadas. Enfim, eu acho que me cobra isso, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa super, super legal, super fácil de acesso e tal, pessoa sempre bem humorada e tudo, enfim, e acho que ela também é uma pessoa, um pouco no seu perfil, que foi uma pessoa que atalhou muito, né? Tem uma sensibilidade muito grande também. Matheus, eu só espero que esse resultado, período que vem, dê um projeto aí de concurso, cara.
Eu acho que você tem tudo para isso. Né? Pela sua dedicação, pela sua capacidade, pela sua sensibilidade. Parabéns. Parabéns. Obrigado, Paulo. Só um comentário, você te falou sobre essa iluminação, isso, você estava me falando, você estava me lembrando disso. Não sei se você viu o projeto do Brumadinho, do Gustavo Pena, ele faz exatamente isso, um estudo de insolação, que no dia da tragédia de Brumadinho, a luz entra num cristal localizado para referenciar isso. Exatamente. Então, porque essa intenção, veja bem, essa é uma intenção muito bonita, muito interessante, mas aí volta, um pouco até ter um equilíbrio, que eu falei ainda agora, a coisa da racionalidade junto com a sensibilidade. E aí eu tenho que sentar, fazer os cálculos mesmo, pegar uma carona com isso, para poder ter um grau de precisão que o efeito que eu pretendo ter os resultados de fato, funcione, né? Eu tenho a habilidade de explorar isso. Né? Então, esse estudo, eu acho que está na tua conta, e não é nada também tão complicado assim, e talvez dessa arquiteta também pode ser que ela traga também algumas sugestões interessantes para você, vamos dizer, manobrar, vamos dizer, o que você ganha é uma espécie de flexibilização dessa irradiação, e aí você pode, vamos dizer assim, redirecioná-la, né? Talvez dando até outras possibilidades para esse trabalho na tua edificação. Parabéns, Matheus. Vou te cobrar, Paulo. Obrigado, tá? Cobra mesmo, para a gente falar com ela e te faz um contato com ela e tenho certeza que ela vai te dar aí alguma coisa bacana, porque ela é uma pessoa muito bacana também. Valeu, Paulo. Vou tirar aqui. Obrigado.